mas passou despercebido. Ou quem sabe o texto que nós vamos estudar seja um texto que você conheça muito bem e você já tenha realmente se debruçado sobre ele para estudar a palavra de Deus. Portanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Levítico, lá no Antigo Testamento. E você poderá abrir no capítulo 23, apenas o verso 41 a 44. Esse será o primeiro texto que nós vamos ler a princípio. Levítico, capítulo 23, verso 41 ao verso 44. O que isso tem a ver com a celebração da ceia do Senhor nesta noite? Nós vamos entender pela graça do Senhor e pela ação do Espírito Santo de Deus. Levítico 23 diz assim o verso 41. Celebrem essa festa do Senhor. Durante quantos dias? 7 dias, todos os anos. Este é um decreto temporário. Amém? É um decreto perpétuo para as suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Morem em cabanas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em cabanas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em cabanas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas ao Senhor. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado na vida da tua igreja nesta localidade. Obrigado a Deus porque temos plena certeza que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. E temos certeza também que o Senhor está aqui entre nós e em nós. Louvado seja o teu nome. Cremos também, Senhor, que quando a tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando profundamente aos nossos corações. Por isso, Senhor, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, para que o nome de Cristo seja engrandecido e que possamos sair daqui edificados nesta noite. E não só, Deus, com conhecimento da tua palavra, mas desejosos de fazer aquilo que vamos aprender nesta noite. Eu faço esta oração em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Queridos irmãos, quantos aqui já brincaram de cabana feita no mato, com aquele telhado feito de folhas de bananeira? Alguém já preparou? Olha só, bastante gente, né? Claudícia eu já imaginava, né? Meus irmãos, na minha infância, perto da nossa casa lá em Nova Friburgo, sempre após as aulas da manhã, a gente corria para casa, almoçava e íamos para um barranco que tinha na frente da nossa casa, que nós então sempre construíamos ali, durante 2 a 3 dias, uma cabana. Só que era a cabana só para garotos. Era uma cabana muito bacana, porque lá nós disputávamos quem tinha o álbum mais completo dos jogadores de futebol da Copa de 86. Os irmãos lembram daquela Copa, né? Zico, Sócrates, né? Então a gente ficava ali, então arrumava um local, depois que a cabana estava pronta, e íamos para o famoso bafo, né? Para ver quem ia ganhar e quem teria mais figurinhas da Copa de 86. Quantos tiveram esse álbum de figurinha aqui na Copa? O Henrique vai falar, não era nascido nessa época, Henrique, né? Gente, era muito bacana isso. Naquela época, irmãos, não tinha internet para a gente usar. Naquela época não tinha celular. Naquela época era uma diversão. Só que os irmãos conhecem muito bem que Nova Friburgo, muito parecido com Petrópolis, né? Vira e mexe, chega tarde, o que acontece? Chove. E aí vinha aquela chuva, mas aquela chuva forte, com vontade, que jogava por terra toda a nossa cabana tão preciosa. E a gente ficava triste, a gente nem ligava. No dia seguinte a gente chegava lá, sacudia tudo, pegava a bananeira de novo, e era uma festa montar aquela cabana para celebrar com os nossos amigos. Irmãos, foi um tempo muito gostoso. Um tempo do início da minha adolescência, porque a nossa alegria era brincar de bola de dente de leite, né? Que coisa boa, lembram, gente? Brincar de bola de gude, brincar de peteca, de cabana, de soltar pipa, brincar de pique-esconde. Quantas brincadeiras gostosas e saudáveis nós tínhamos naquele tempo. Tempos bons esse.
E nós não tínhamos medo de violência, nós não tínhamos medo de abuso, nós não tínhamos medo de contrair doenças, porque ficávamos andando descalço no meio do mato. O que valia para a gente naquele momento era ter amizade, era se divertir. Então a cabana na minha infância foi algo muito divertido. E isso aconteceu durante muitos anos. E como eu tenho saudade daquele tempo. E esta semana, enquanto estávamos aqui no terreno da igreja, lá para cima, olhando todo aquele mato, o irmão Eduardo ali sonhando, puxa, poderíamos ter aqui, fazer algumas cabanas aqui para os embaixadores do rei, para os adolescentes. A gente estava ali como desbravadores no meio daquele mato, né? É muita terra que tem aqui para cima. Deus então colocou no meu coração a respeito dessa lembrança que eu tive da minha infância em brincar com cabana. E Deus falou comigo algo muito especial nessa semana. E o que Deus me disse, eu quero compartilhar para a igreja e quero também que os irmãos tirem as respostas a respeito disso. O que Deus falou no meu coração foi: o que você faria se tivesse que ficar isolado 7 dias dentro de uma cabana? Eu tive a resposta de Deus durante a preparação desta mensagem. Mas antes de ter essa resposta e passar para os irmãos, eu quero remeter para a igreja essa pergunta que Deus fez ao meu coração, nessa noite que nós celebramos a vida em Cristo, uma nova vida, a morte e ressurreição de Cristo. A minha pergunta que eu quero remeter para a igreja é: se Deus nos mandar agora, neste momento, não vamos nem para casa, largar tudo que nós temos que fazer durante essa semana, e por 7 dias nós vamos ficar dentro de uma cabana, o que nós faríamos? Iríamos ou não iríamos? Talvez alguns vão dizer: Deus, como assim? Isso é coisa do Antigo Testamento. Oh Deus, espera aí, eu tenho muita coisa para fazer durante essa semana, eu tenho cliente para atender, eu tenho problemas para resolver na empresa, eu tenho médicos para ir, eu tenho que levar os filhos na escola, é semana de prova, eu tenho uma viagem importante para fazer. Senhor, ficar dentro de uma cabana 7 dias é brincadeira. Olha, o Senhor me perdoe, mas para mim não dá. Quem sabe, Senhor, eu posso até fazer isso nas férias, mas agora, no momento, isso não passa pela minha cabeça. Será que seria essa a nossa resposta para Deus? Se todos aqui se lembram, o que aconteceu no dia 15 de março de 2021? Ninguém se lembra? Nós fomos obrigados a ficar dentro de nossas casas, vamos dizer assim, em nossas cabanas. Foi ou não foi? Fique em casa, não foi a frase mais falada na mídia? Nós tivemos que ficar isolados por causa da pandemia. Quantos aqui não puderam nem ver os seus pais, só mesmo pelo celular? Quantos que nós conhecemos que morreram por causa da Covid? Muitas pessoas. E é bem verdade que a gente não ficou numa cabana propriamente dito, mas nós ficamos limitados para fazer aquilo que eu e você costumávamos a fazer antes da Covid-19 chegar. Não foi isso que aconteceu conosco? Alguém aqui pode dizer assim: ó, Covid, espera só um pouquinho que eu tenho muita coisa para resolver. Todos nós fomos obrigados a ficar em nossas casas. É por isso, meus irmãos, que quando eu olho para esse texto de Levítico, nessa noite de celebração da ceia do Senhor, eu quero conversar com os irmãos o que Deus falou ao meu coração. Ele está dizendo para mim, para que eu possa passar para a igreja justamente esta afirmação: chegou a hora de voltarmos para a cabana. Vamos falar juntos? Chegou a hora de voltarmos para a cabana. Pastor, estou a fim de voltar para a cabana não, acalme o coração. Abra sua Bíblia em Neemias, outro texto, Neemias capítulo 8. E para entender esse assunto, vamos ver o que o outro texto vai nos narrar a respeito desse texto de Levítico. Neemias 8, a partir do versículo 13. Neemias 8, 13 diz assim: no 2º dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras, ou seja, foram estudar a palavra de Deus. E no verso 14 mostra que eles descobriram algo incrível. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam fazer o quê? Morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Por isso,
anunciar em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas, tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras, de árvores frondosas, para fazerem cabanas, conforme está escrito. Então o povo saiu, trouxe os ramos, e eles mesmos construíram cabanas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça junto à porta das águas, que fica junto à porta de Efraim. E todos os que tinham voltado do exílio construíram cabanas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira, e foi grande a tristeza deles. Vocês estão acompanhando, né? Foi grande a alegria. Então, no momento que eu disse para os irmãos: nós vamos sair daqui hoje, vamos subir lá junto com o irmão Eduardo, que está muito animado, e vamos fazer cabanas, e vamos ficar 7 dias ali. Domingo que vem a gente sai de lá, né? É claro que nós não vamos fazer isso. Mas aqui nesse contexto diz que o povo se alegrou. Meus irmãos, parece um texto estranho, mas não é. Porque aqui nesse texto de Neemias, é um texto que revela que depois do exílio, a palavra de Deus voltou a ser valorizada. A palavra de Deus voltou a ser estudada e respeitada. E foi através da leitura da palavra de Deus que os israelitas viram em Levítico 23 algo que Deus tinha ordenado. Deus tinha mandado o povo a ir para a cabana como forma de arrependimento, como forma de obediência a Deus, como forma de uma vida autêntica, de um verdadeiro adorador na presença do Senhor. E foi assim que eles puderam alegrar o coração do Senhor. E se você ver o versículo 10, que nós não lemos, mas conhecemos, aqui diz em Neemias 8:10, 2 versículos ou 3 antes, que esta atitude do povo em alegrar a Deus gerou neles o quê? Força. Porque eles disseram: a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos falar juntos? A alegria do Senhor é a nossa força. Só que este processo de alegrar o coração de Deus, este processo de ter um povo fortificado para viver diante das adversidades da vida, só aconteceu porque eles decidiram voltar para as cabanas. Meus irmãos e amigos, aqui está algo muito poderoso. Poderoso porque não pode haver avivamento real. Não pode haver avivamento duradouro enquanto eu e você não voltarmos para a cabana. Esta, para mim, é verdadeiramente uma mensagem para os nossos dias. Porque o texto diz que os líderes, os sacerdotes, os levitas se ajuntaram com Esdras, examinaram as escrituras e foram ver o que Deus desejava para o seu povo. E foi ali que eles encontraram que Deus tinha dado um mandamento que era perpétuo, era um mandamento para se praticar. E o povo tinha negligenciado este mandamento desde o tempo de Josué, ou seja, muito tempo. O povo é levado para o cativeiro, passa 70 anos no cativeiro. Quando o povo volta, começa a reconstrução de Jerusalém. Eles então vão lidar com o texto sagrado. E eles descobrem essa preciosidade de Levítico 23, de 41 a 43. Meus irmãos, esse texto nos revela 7 dias, o povo de Deus tinha que erigir um abrigo, uma cabana, que em hebraico é a palavra sucá. Então sucá é a cabana. E o teto da sucá tinha que ser com vários ramos. E a ordem que eles receberam era para morar por 7 dias nessa cabana. Morar por 7 dias na sucá. E sabe o que é interessante? Se os irmãos observarem aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, eu pude presenciar isso nos 18 anos que eu vivi lá. As cabanas são construídas por judeus nas sacadas dos apartamentos. Alguns judeus que moram em casas em São Paulo fazem essas cabanas nos quintais. Outros preferem fazer no alto das lajes. E sempre no final de setembro e início de outubro. Ou seja, esta semana é a semana que eles estão celebrando a Sukká. E para quem não conhece a religião judaica, eles possuem 613 mitzvot, ou seja, 613 mandamentos.
E nesses mandamentos é citado esta cerimônia, citada em Levítico e Neemias, a cerimônia da Sucá. A cerimônia da Sucá se tornou tão sagrada para o povo judeu, que eles consideram um ato pecaminoso, no dia que estão ali montando aquela barraca, soltar uma lasquinha só daquela madeira, alguém pegar e jogar fora. É pecado. Para eles nada pode ser retirado daquela cabana, tem que ser colocado mesmo que aquela farpa esteja caindo. E os judeus que seguem a lei desse mitzvot, desses mandamentos, diz exatamente o seguinte: se alguém não pode guardar a Sucá, a festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas ou das cabanas, que é a mesma coisa, não pode guardar nenhum dos 613 mandamentos. Então, meus irmãos, eles levam isso a sério ainda hoje, alguns judeus ortodoxos. E foi isso que os dirigentes de Jerusalém fizeram naquele período quando voltaram do cativeiro. E diz no versículo 15 de Neemias 8, que nós acabamos de ler, que eles disseram para o povo o seguinte: vamos celebrar de novo a festa do Sucá, a festa da cabana. Saiam às montanhas, pegam ramos de oliveira, de pinheiros, de murta, de palmeiras, vamos construir nossas sucás. E tudo isso está escrito lá em Levítico, o que eles estão reproduzindo. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar a emoção que deve ter enchido o ar de Jerusalém, de voltar àquilo que Deus tinha mandado fazer? As crianças com as suas famílias, começando a construir as cabanas nos seus quintais. Todas as pessoas carregando ramos, construindo suas sucás, suas cabanas. Imagine a vista que não deve ter sido bela, de ver em cada casa uma cabana, naqueles terrenos vazios cabanas, pela cidade as cabanas, no pátio do templo que estava sendo reconstruído, cabanas. Os visitantes que chegavam ali, vendo todos ali, morando durante uns dias dentro daquela cabana. Ninguém poderia ir para casa para comer. Ninguém poderia ir para casa para fazer outra coisa. Deveriam comer e viver na cabana durante os 7 dias. Sabe o que me impressiona? Que eles fazendo isso, o texto nos ensina que ficaram 7 dias celebrando com muita alegria. Eram 7 dias de júbilo, eram 7 dias de festa, porque foi ordem de Deus. Se vocês olharem no verso 40 de Levítico 23, lá diz, Levítico 23, 40, durante 7 dias, alegrem-se perante o Senhor, vosso Deus, nesta celebração. Tá bom, pastor, entendi perfeitamente, mas o que tudo isso tem a ver com a gente aqui nessa noite? Eu quero dizer para a igreja, que nesses dias que nós vivemos, muitos vivendo momentos de tristeza, de perdas, de adversidades, problemas familiares, problemas com a saúde, problemas com a sua vida vocacional. Muitas pessoas têm passado momentos difíceis e estão aqui agora, nessa noite, na presença de Deus. Nós temos que entender que Deus nos trouxe aqui, porque Deus está nos convidando para juntos ficarmos aqui nesta cabana, porque aqui agora é uma cabana, aqui agora é a Sucá, aqui agora estamos reunidos em nome do Senhor para ouvir a palavra do Senhor, e é aqui neste lugar que nós estamos celebrando, estamos dizendo a Deus que Ele é o Deus da nossa salvação. Sabe, meus irmãos, eu creio que a colheita da nossa igreja, quando o irmão Ricardo fala com entusiasmo, eu creio nisso. Eu creio que está chegando esse tempo que o nosso trabalho no Senhor não será em vão. Nós, como igreja, veremos muitos frutos chegando a este lugar, pela graça e pela ação de Cristo Jesus, o nosso Salvador. As pessoas vão ter prazer de vir para a nossa Sucá, para a nossa cabana, a cabana de Deus. E eu entendo, irmãos, que Deus está nos levando para um tempo de celebrar as bênçãos dEle, o sustento dEle sobre nós. É por isso que sempre quando chegamos na igreja, temos aqui grande regozijo. Podemos cantar, podemos adorar a Deus, podemos louvar ao Senhor, prestar um culto ao Senhor, porque neste lugar nós estaremos vendo vidas salvas. Neste lugar teremos mais intimidade e alegria com o Senhor da nossa salvação, Cristo Jesus. A Ele seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ah, meus irmãos, eu olho para esse texto e vejo que Sucá, cabana, tem muito a ver com o nosso andar com Jesus Cristo ainda hoje. E quais são as lições que podemos tirar rapidamente então dessas cabanas,
dessas ordens que Deus tinha dado para o povo lá no Antigo Testamento. Primeira delas, açucar para mim significa que eu e você somos peregrinos nesta terra. Vamos falar juntos? Eu e você somos peregrinos nesta terra. Então a cabana significava isso. Nós somos peregrinos. Irmãos, aqui Deus estava dizendo para o povo de Israel: vocês estão restaurando a nação, vocês estão levantando as casas, o templo está ficando lindo, mas olha, acordem, voltem para as cabanas e comecem a lembrar que quando eu dei esta ordem lá para Moisés, que está em Levítico, o povo estava no deserto. E lá eu estava dizendo para o meu povo: o deserto não é a habitação final de vocês. Eu vou levar vocês para a terra de Canaã, a terra prometida. E Deus cumpriu o que Ele prometeu? Sim ou não? O povo entrou ou não entrou na terra de Canaã? Entrou. Mas também Deus falou: assim como eu prometi a terra para os seus pais, eu também ensinei para eles que a vida de vocês é breve. Que vocês precisam entender o quanto vocês são frágeis e o quanto a vida passa rápido. Então era para entender que eles não tinham residência fixa na terra. Eles estavam no deserto, saíram do Egito, agora estavam indo para Canaã, mas a residência fixa do povo de Deus não é Canaã, não é Jerusalém, não é Petrópolis. A residência fixa do povo de Deus é a nova Jerusalém nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador Jesus Cristo. Somos peregrinos. Então a apresentação desses 7 dias era uma alusão ao período da vida humana. Porque a Bíblia nos ensina que o ser humano vive 70 anos e passar disso é enfado e cansaço. E a representação disso era que a habitação de 7 dias na cabana era para mostrar para ele: vocês estão vendo que nesses 7 dias, aquela folhagem que foi colocada sobre a cabana já não é mais a mesma? Vocês estão vendo que no 3º dia, com esse sol escaldante do deserto, aquelas folhas verdes já não estão tão verdes assim? Pois é, espera chegar o 7º dia. Sabe o que simbolizava isso? A decadência da vida, fragilidade da vida, a debilidade da nossa saúde, as forças que vão se acabando. Ou seja, a cabana simbolizava a nossa vida. A cabana mostrava que nós somos peregrinos, porque as folhas verdes bonitas começaram a amarelar e foram ficando velhas e virando pó ao tocar nelas. A vida é frágil. O que Deus estava dizendo para o seu povo era para lembrar: vocês estão muito entusiasmados em reconstruir o templo de Jerusalém, e isso é bom, não é pecado. Vocês estão entusiasmados de ver o quanto eu tenho abençoado vocês, prosperado vocês, e isso é bom, não é pecado. Mas não se esqueçam, isso aqui não é o fim de vocês. Vocês são apenas peregrinos. Assim como as folhagens das cabanas, durante 7 dias, elas perdem o vigor e vão ficando amareladas e vão ficando completamente esfareladas. Meus irmãos, nesse tempo de Neemias, era o tempo do pós-exílio. O que Deus queria que eles entendessem é que agora que eles estavam estabelecidos, eles só estavam ali levantando aqueles muros e restaurando Jerusalém, porque Deus era provedor, Deus era protetor, Deus era o Senhor das bênçãos, e é esse Deus que eu e você servimos. Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso provedor, Ele tem nos abençoado com grandes bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem feito coisas incríveis e continuará fazendo em nossas vidas enquanto aqui vivermos. Só que nós temos que relembrar uma coisa: por mais que eu e você venhamos a alcançar muitos méritos e ter muitas conquistas nessa terra, temos que sempre olhar para a cabana e relembrar que o nosso lugar de repouso final não é aqui. Nós precisamos entender que o nosso edificador é Deus, e foi Ele quem preparou uma cidade inabalável no céu, aonde as folhas não vão murchar, aonde nós viveremos para sempre, de glória em glória, com muita celebração na presença de Jesus, face a face. O que nós temos que entender, que há uma pátria muito melhor do que essa e do que a nossa terra natal. E eu pergunto à igreja: será que nós estamos lembrando disso? Somos estrangeiros nessa terra. Meus irmãos,
Eu tenho passado por alguns momentos, visto o que Deus tem feito na nossa vida, o milagre que Deus operou na vida da minha esposa. Eu tenho visto o milagre de Deus operando na vida de muitas outras pessoas também. Como também eu tenho vindo em muitos velórios, coisas que eu não gostaria de estar fazendo, porque eu gostaria de celebrar a vida. Mas o que eu vejo é que a nossa vida é muito frágil, é passageira. Assim como você vai num velório, você vê aquelas coroas de flores tão bonitas que colocaram sobre o túmulo, e aí você já vê que aquela pessoa foi sepultada pelo menos há mais de um mês, porque aquela coroa está muito murcha, já sem cor nenhuma e já cheia de moscas. A nossa vida é passageira. O que nós não podemos é esquecer isso. Somos peregrinos nessa terra, mas o nosso destino já está cravado pelo sangue de Jesus lá no céu para sempre. E se você não tem essa certeza, peça a Jesus nessa noite para ser Senhor da sua vida. Diga a Ele: Senhor, eu quero também viver nessa sucá, nessa cabana, porque eu entendo que por mais conquistas que eu venha a ter nessa terra, nada disso vai durar para sempre, mas a minha vida contigo durará por toda a eternidade. Mora em meu coração, porque eu sou um peregrino nessa terra. Primeira lição. Segunda lição, eu vejo que a cabana também significa que Deus sabe a facilidade que nós temos de ficar vidrados nas suas bênçãos. Eu tenho certeza, se cada um for falar das bênçãos que Deus deu, você tem muito o que dizer aqui nessa noite. Olha, Deus me abençoou nisso, Deus me abençoou naquilo. Puxa vida, consegui trocar de carro, que bênção, eu comprei uma propriedade, estou construindo a minha casinha. Nossa, eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. Puxa vida, eu vou conhecer a Disney. Outros vão dizer: puxa vida, eu vou conseguir fazer a minha formatura, eu vou conseguir pegar o meu diploma. Outros vão poder dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me livrou da morte. Durante essa semana, né, Isadora? Tiroteio lá no Rio, coisa normal do dia a dia, né? E a gente aqui de joelhos orando por você. Sabe, o fato de estarmos aqui com vida é saber de uma coisa: Deus nos abençoou, Deus tem nos guardado e Deus tem grandes coisas ainda para realizar em nossas vidas. Você crê que Deus tem coisas grandes para realizar na nossa vida? Amém? O grande problema é quando nós colocamos o nosso coração nessas grandes coisas de Deus. O grande problema é quando nós estamos vidrados nas bênçãos de Deus, mas não estamos vidrados no Deus das bênçãos. E isso é sério. Se você olhar na sua Bíblia em Deuteronômio 32:15, que está no mesmo contexto daquela lei sobre as cabanas, a gente vê que Deus estava dizendo lá para Moisés algo que ele sabia muito bem que era o seu povo. Por que Deus tinha que colocar o seu povo por 7 dias numa cabana, irmãos? Por quê? Não era mais fácil pedir o sacerdote para preparar um bonito sermão, para que todos pudessem ouvi-lo? Não. Deus conhecia o terrível perigo que havia no coração do seu povo quando eram abençoados. Sabiam disso? Deus sabe o perigo que é eu e você recebermos aquela bênção que nós estamos querendo. Porque Ele sabe, irmãos, a facilidade que temos de nos esquecer dEle. Ele sabe que talvez aquela bênção chegando na nossa vida hoje, poderemos ficar cegos diante do comodismo, do conforto que aquela bênção gerou em nós. Ele sabe como nós somos propensos a nos apegar às coisas desta terra. Somos ou não somos? Somos. E o que é interessante é que o cântico de Moisés, em Deuteronômio 32:15, foi uma profecia, predizendo nesse mesmo contexto em que Deus estabeleceu a festa da Sucá, que haveria apostasia no seu povo, que o seu povo iria prosperar, mas por causa da prosperidade, da bênção, o povo iria se afastar de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 32:15. Engordando-se, quem? O povo de Deus. Deu coices, comparando o povo de Deus com um animal que estava gordo. Ou seja, tornou-se ingovernável. Engordou-se, engrossou-se, cobriu-se de gordura. E o que aconteceu? Deixou a Deus, que o fez, desprezando quem? A rocha da sua salvação. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Quanto mais o meu povo for abençoado, quanto mais o meu povo engordar e tiver bastante gordura, bastante fartura, mais o meu povo vai se afeiçoar às coisas deste mundo. Meus irmãos, pense naquilo que nós já compramos, negociamos. Muitas vezes isso se torna uma corda que nos amarra nesta terra.
Talvez você esteja hoje vivendo um momento de tantas conquistas, você está tão feliz, e Deus está dizendo para você, agora chegou a hora de voltar para a cabana. Chegou a hora de você reconhecer que tudo isso vai passar, que isso não é eterno. O que Deus estava dizendo é que naquela cabana, o povo iria entender que a bênção de Deus não poderia ser maior que o Deus da bênção. Meus irmãos, o que Deus está nos ensinando nessa noite é que eu e você devemos diariamente orar pela manhã e dizer, Senhor, muito obrigado por suas bênçãos. Muito obrigado por todas as conquistas que o Senhor permitiu eu alcançar. Mas que tudo isso, Senhor, nunca me tirem a alegria de te servir. Que todas essas bênçãos que o Senhor me deu, nunca tire de mim o prazer de estar na tua casa, te adorando e te exaltando. Meus irmãos, talvez seja isso que esteja faltando na igreja pós-moderna. Talvez seja isso que esteja faltando na igreja da pós-pandemia, se podemos dizer assim. Porque na pandemia muitos fizeram votos a Deus, prometeram a Deus, desejaram esse momento aqui, está todo mundo aqui agora, um do lado do outro. Eu tenho certeza que se alguém agora fazer assim, ó, você fala, saúde. Mas se fosse alguns anos atrás da pandemia, você já ia jogar álcool no corpo, beber álcool. Não ia? Porque nós estaríamos o quê? Está com Covid. E você sabia que a Covid não acabou? É só perguntar nos médicos aí. Covid está normal nos hospitais, aí chegando diariamente. Você está lá sendo atendido, tem alguém com Covid do seu lado, e você nem imagina. Meus irmãos, o que nós temos que entender é que hoje eu e você precisamos colocar a nossa vida inteiramente nas mãos do abençoador. E não tirar vantagens das bênçãos que Ele nos deu. É essa a questão do avivamento. O avivamento, quando vem sobre a vida da igreja, é um enchimento do Espírito Santo, para que eu e você possamos ser exatamente alguém que exale o perfume de Cristo. O verdadeiro avivamento faz de mim e de você alguém que usa as bênçãos de Deus para a glória do Deus das bênçãos. Se vocês olharem o texto de Atos 4:32, olha o que o povo estava fazendo com as bênçãos de Deus, porque o coração deles era o quê? Um só. Eles estavam vidrados no Deus das bênçãos. O que diz Atos 4:32? E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns, dividiam, abençoavam a vida dos outros. E eu pergunto, o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos abençoado? Será que nós temos abençoado a obra de Deus, os missionários? Será que nós temos abençoado a obra de evangelização? O que temos feito com as bênçãos que Deus tem nos dado? A Sukkah nos faz lembrar disso. As bênçãos de Deus não pode tomar o lugar do Deus das bênçãos. Repita comigo. As bênçãos de Deus não pode tomar o lugar do Deus das bênçãos. Por último, a cabana significa que precisamos aprender a lidar com o perdão. Irmãos, viver na cabana não era ficar isolado da família nos seus relacionamentos, não. Alguns imaginam que naquele dia da Sukkah, o marido ia lá construir a sua cabaninha chique, a esposa que se vira e faz a sua, os filhos cada um no seu canto. Não! Eram todo mundo numa cabana, gente, que não passava de 2 por 2. Você consegue imaginar uma família num lugar assim? Vocês imaginam o Henrique juntando todo mundo num lugar assim? Meus irmãos, a cabana era um lugar pequeno de propósito, não podia ser grande. O objetivo da cabana era as pessoas passarem 7 dias juntas, sentindo o cheiro mais perto um do outro, respirando algumas flatulências, bafo, todo mundo junto. Vocês conseguem mais? É minha família, é meu filho, é minha filha, é o amor da minha vida que deu a flatulência aqui agora. Segundo dia, pelo amor de Deus, gente, vai lá fora da cabana. Terceiro dia, aqui você não entra mais. Quarto dia, eu vou te enterrar no quintal. Quando chega o 7º dia, vocês imaginam, será que está todo mundo ali? Recebi um novo coração. Como vocês acham que vai estar aquela cabana?
Era um momento maravilhoso para viver o amor e o perdão. Isso era Sucá, a cabana. Porque ali diz que o povo estava em festa, o povo estava fazendo aquilo com alegria. O povo não estava preocupado em fazer outra coisa, a não ser estarem juntos, cada família unida no seu cantinho. E na verdade, irmãos, morar na cabana nos leva a entender que o nosso choro, que o nosso sofrimento surge muito mais por causa das pessoas do que por causa das circunstâncias adversas. E eu disse isso aqui no domingo passado. Porque, como eu disse no domingo, pessoas nos decepcionam. Vamos falar juntos? Pessoas nos decepcionam. Agora vamos jogar a bola para a gente. Nós decepcionamos pessoas. Daí é impossível ter uma família saudável. É impossível ter um casamento saudável. É impossível ter uma igreja saudável sem o exercício do perdão. Sabe o que é incrível? Que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 4, que devemos ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo. Esvaziar é deixar de ser? Não, Jesus era Deus e continuou sendo Deus. Mas aí ele esvaziou-se a si mesmo. E diz que ele teve morte de cruz. Mas em Filipenses 4, verso 3, diz: nada façam por contenda, nada façam por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você consegue imaginar todo mundo maçucar numa cabana 7 dias, no 6º dia a pessoa está assim: graças a Deus, amanhã é o último dia. Sabe o que é engraçado? Que antes da pandemia, o que mais a gente estava fazendo? Trabalhando, estudando, dando um duro, construindo, comprando, não era isso? Para que a gente faz tudo isso? Para que você acorda todo dia de manhã, filho, para ir trabalhar? Para ter dinheiro para ir para a academia. Para quê? Porque você tem uma família, porque você ama a sua família, porque você quer abençoar a sua esposa, suas filhas. Aí de repente vem a pandemia. E o que a pandemia fez com a gente? Trancou a gente dentro de um lugar que tem pessoas que nós dizíamos que lutávamos por elas. E quantos casais se separaram na pandemia? Porque não suportaram mais viver um com o outro. Aqueles que eles trabalhavam para dar o melhor, para dar o sustento, para dar um futuro abençoado, não aguentaram ficar dentro da mesma casa o tempo inteiro. Vocês conseguem imaginar? Os sites pornográficos quintuplicaram de acessos nesse período de pandemia. Os irmãos sabem que a pandemia serviu para nos ensinar uma coisa, que nós estamos muito longe de vivermos uma vida conforme Deus quer que vivamos, a começar pelos nossos relacionamentos e viver o perdão. Porque lá no verso 5 diz que haja em vós o sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento que houve em Cristo Jesus é que Ele era Deus. Ele sabia que Ele era poderoso, mas Ele se esvaziou, Ele teve uma morte de cruz. O que nós temos que entender, irmãos, é que a cabana nos ensina que nós somos pó e ao pó nós voltaremos. Nós não somos nada, somos peregrinos. E nós temos que olhar exatamente por que temos tanta dificuldade com a palavra perdão. Por que às vezes a gente seleciona quem a gente quer conviver? Você não é obrigado a conviver com pessoas que você não consegue ter a mesma química, como diz alguns. Mas você precisa amar e perdoar essas pessoas difíceis. Sabe qual é o problema? A gente tem que entender que nós não somos melhores do que aqueles que nos feriram. Porque nós também podemos ferir. E como que a gente fere? Talvez hoje você entrou aqui e você saiu de casa e você feriu a sua esposa com uma palavra que você não deveria ter dado. Você talvez feriu o coração dos seus filhos com uma palavra que não deveria ter dado. Você talvez feriu o coração do seu esposo ou da sua esposa. E você precisa entender isso. É hora de voltar para a presença de Deus e dizer: Pai, me perdoe porque eu não estou sendo um marido bom, uma esposa boa. Eu não estou sendo filho obediente, uma filha obediente. Deus, eu tenho tido um coração muito rancoroso. Eu não aceito que as pessoas me chamem a atenção. Eu já estou explodindo com facilidade. Talvez você esteja aqui achando que você está com a razão, mas você que errou. É você que está levando para a sua família tristeza, angústia e dor. Sem perdão, irmãos, não há saúde emocional. Vamos falar juntos? Sem perdão, não há saúde emocional. Sem perdão, não há saúde espiritual.
O perdão é absolutamente necessário para a vida. Jesus disse que não soubermos perdoar, não poderemos orar. Sem perdão, não podemos adorar a Deus. É por isso que o perdão traz cura, o perdão liberta, o perdão transforma, o perdão restaura. Sem perdão, celebrar a ceia do Senhor será apenas um mero ritual. Dizer eu preciso de ti, querido irmão, virar as costas, entrar no carro e ir embora, isso é ótimo. Mas quando aquela pessoa faz alguma coisa que nos magoa, é aí que nós vamos exercer o perdão. Mesmo que ela nunca venha nos pedir perdão, nós precisamos perdoar. E nessa noite Deus está nos advertindo. Voltar para a cabana é fazer do perdão uma realidade em nossas vidas. Somos peregrinos nessa terra. E é isso que eu fico pensando. Se eu entendo que eu sou um peregrino nessa terra, por que o perdão me incomoda tanto? Ah, pastor, mas fulano de tal é uma pessoa difícil. Tudo bem, que seja difícil. Mas você tem que ser bênção na vida dela. É olhar com a ótica de Cristo. É olhar com aquilo que Cristo olhou quando Ele estava na cruz, humilhado, rasgado. Cristo estava ali sendo completamente exposto ao ridículo perante aquelas pessoas que zombavam dele. Mas as pessoas não sabiam que quem estava sendo exposto ao ridículo era o poder das trevas, as potestades, os principados, é que foram humilhados com a morte de Cristo na cruz. É por isso que Cristo naquela cruz ele pôde dizer ao Pai, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo comigo. Eles não estão entendendo ainda o que está acontecendo aqui. Meus irmãos, morar na cabana nos leva a ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Jesus nos deu libertação com a sua morte e ressurreição. Ele nos deu perdão de algo imperdoável, que eram os nossos pecados. Ele nos deu vida. Ele nos ensinou a viver uma humildade. Ele nos ensinou o que é viver submisso à voz de Deus. É por isso que a festa da Sucá era momento de celebração de vida, mas também de perdão, porque tinham que ficar 7 dias convivendo um do lado do outro. Era celebrar a libertação do Egito, era deixar o passado com Deus, era o momento de se relacionar em amor, num pequeno espaço, dizer, somos uma família, nós não somos nada nessa terra, ao pó iremos voltar, mas enquanto aqui vivermos, nós vamos desfrutar desse amor, dizer, Deus, obrigado pela minha família, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo esposo, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelos meus pais. É por isso que a cabana é importante para nossas vidas. É hora de voltarmos para a cabana, porque nós precisamos dizer, Deus, eu quero exercer mais o perdão na minha vida. Há áreas na minha vida, Deus, que precisam ser tratadas. E meus queridos irmãos, Deus me ensinou nesta semana, dentro desse texto da Sucá, da cabana, que quando somos parados da agitação do nosso dia a dia, nós descobrimos que o que nos faz sofrer não são as amarguras externas do dia a dia, mas são as amarguras que estão alojadas aqui dentro do nosso coração há muito tempo. A semana que passou, quando eu estava lá, fazendo aquela cerimônia fúnebre da irmã Iracema, nós oramos a Deus pela cura dela, e nós sabemos que Deus é soberano. E naquele momento, aquela capela estava muito, mas muito lotada mesmo. Quem estava ali viu, e agradeço o carinho das irmãs e dos irmãos que foram dar um apoio à família da irmã Iracema. E uma das coisas que eu pude dizer ali para aquelas pessoas foi, se a irmã Iracema não tivesse morrido agora, se ela tivesse tido alta, estivesse em casa bem, será que todos nós estaríamos ali agora, celebrando com ela? Se ela não tivesse morrido agora, e nós não estivéssemos aqui, aonde nós estaríamos nesse exato momento? No banco, pagando contas, no mercado, talvez no trabalho, ganhando mais um cliente, fazendo mais uma venda, talvez em casa, vendo um bom filme à tarde, talvez limpando a casa, ou talvez dormindo, ou seja, cada um estaria fazendo alguma coisa. Mas com a morte dela, muitos tiveram que parar tudo o que estava fazendo, para o quê? Prestar as últimas homenagens. Não foram obrigados a parar tudo. Às vezes Deus precisa que a nossa vida dê esta parada para que a gente comece a reavaliar um pouquinho o que nós estamos fazendo da nossa vida. Talvez essa parada que Deus está permitindo para nós é aqui nesta noite. E Deus está dizendo para você, chegou a hora de você tirar esse ranço do seu coração contra aquela pessoa. Talvez hoje você esteja aprisionado com seus sentimentos por algo que aconteceu há tanto tempo atrás e você ainda está com isso no coração. E você está sempre participando da ceia do Senhor. Mas também há pessoas que na hora da ceia levantam e vão embora, porque eu não estou muito bem para participar da ceia do Senhor. Por que você não está bem? Se você está em pecado,
A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E se você está com mágoa de alguém, diga: Deus, eu não estou conseguindo perdoar. Ajude-me a perdoar esse irmão, para que eu possa participar com o coração leve neste momento tão santo. Talvez essa é a noite de você olhar e dizer para aquela pessoa: olha, você me perdoe, eu sou meio chucro para falar, eu sou meio estúpido na hora de falar, me perdoe, eu não queria ferir você, e eu sei que eu feri você. Seja sincero, fale isso com aquela pessoa. Mas talvez você não feriu o coração de alguém que está aqui, nem da sua família, você está bem, mas você está ferindo o coração de Deus, porque você está vivendo uma vida de pecado, porque talvez você simplesmente já foi derrotado pelo pecado. A santidade está longe da sua vida, a santidade está longe do seu namoro, você já não tem tido uma vida espiritual com fervor como você tinha antes, há uma frieza na sua alma, a sua vida de oração está fraca, a sua vida de comunhão, de leitura da palavra está muito longe do que era no passado. Tudo isso é resultado de alguém que feriu o coração de Deus e que está vivendo no pecado. Talvez seja esse o momento de você olhar e falar: Senhor, eu quero voltar para a cabana porque eu sei que eu sou peregrino nessa terra. Senhor, eu preciso voltar para a cabana porque eu tenho feito das tuas bênçãos o meu ídolo. Eu tenho valorizado mais as suas bênçãos do que o Deus que me abençoou. Deus, eu preciso voltar para a cabana porque eu sei que eu preciso pedir o teu perdão, porque eu tenho errado, eu tenho pecado contra ti. Talvez pecado contra alguém que está perto de você. Talvez seu coração está rancoroso. Quantas pessoas ficaram com o coração rancoroso na época da política e vem agora a política de novo? Em nome de Jesus, não vamos deixar que Satanás venha brincar com a nossa vida. Nós somos um povo que ama a Deus, um povo lavado pelo sangue do Cordeiro. E cada um é independente, cada um tem a sua responsabilidade espiritual diante da Bíblia, em votar em quem quiser, porque é a responsabilidade dela com Deus. Não somos juízes para julgar o que as pessoas estão fazendo. O que nós não podemos esquecer é que aquela pessoa é nossa irmã em Cristo, é nosso irmão em Cristo. Nós temos que ser bênção, nós temos que amar, nós temos que perdoar, nós temos que ser luz na vida dessas pessoas. Talvez hoje você entrou aqui e você não imaginava que ao celebrar a ceia do Senhor, Deus iria te chamar para voltar para Sucá, para a cabana. E Deus quer que você volte agora para a cabana, porque é aqui que você vai repensar um pouquinho mais tudo o que está acontecendo na sua vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Se Deus pedir para você agora, você vai ficar 7 dias na cabana. Deus, eu não posso, eu tenho muitos compromissos essa semana. E se você morrer hoje, para onde vão esses compromissos? Se eu morrer hoje, o que vai acontecer com tantos compromissos que eu tive? Meus irmãos, talvez a gente esteja aqui agora pensando em tantas coisas, a gente não imagina o que vai ser o dia de amanhã. A gente pode ficar em casa, pode ficar doente, alguma coisa pode acontecer. O que nós temos que compreender é que o nosso Deus cuida da nossa vida. Nosso Deus está sempre presente. O nosso Deus vai nos abençoar, porque Ele tem prazer em nos abençoar. O nosso Deus vai guiar os nossos caminhos, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso guia fiel. O que Deus quer de mim e de você é que tenhamos uma vida consagrada na presença dEle. Assim como o contrabaixo caiu e te deu susto, as calamidades da vida vêm assim, sem mandar aviso. E eu quero orar por você, porque Deus quer que você volte para a cabana nesta noite. Volte para a comunhão com Ele. Deus quer que você nesta noite reconheça o quanto você está vivendo uma vida sem o exercício do perdão. O quanto você está vidrado com as bênçãos que Deus tem te dado, mas você não tem tido mais essa mesma vibração pelo Deus dessas bênçãos. Eu convido a igreja a ficar em pé. Eu não quero demorar porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor, mas eu preciso orar por você e por mim. É hora de voltarmos para a cabana e dizer: Senhor, aqui está a minha vida. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu estou voltando para a cabana. Eu estou voltando para me consagrar a Ti.
e entregar minha vida, meus sonhos, meus projetos às tuas mãos. Enquanto estivermos cantando, sai do seu lugar, vem aqui à frente e diga: aqui, Senhor, eu estou pronto. Eu creio que nesta cabana eu serei curado, edificado, restaurado para a glória do teu nome. A minha família será abençoada. Você crê nisso? Então vem aqui à frente agora. Louve ao Senhor. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Então se você quer fazer isso agora, então venha, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Você sabe que você está passando por momentos e só Deus entende o teu coração. Vem aqui, diga: Senhor, eu estou vindo aqui porque eu estou me colocando à disposição para viver nesta cabana, porque aqui estou sendo tratado por Ti. Aqui eu entendo que eu sou peregrino. Aqui eu entendo, Senhor, que as Tuas bênçãos são maravilhosas, mas o Senhor é maior do que as bênçãos. Aqui eu entendo que eu preciso perdoar. Eu preciso restaurar este altar que foi quebrado na minha vida, o altar do perdão. E você sabe que precisa fazer isso para haver cura na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua família. Se Deus está falando com você, então vem aqui à frente. A cura também física, quando você tem essa liberação do perdão no seu coração. Vamos cantar mais uma vez. Eu quero convidar você a vir aqui, não tenha vergonha. Pode vir. Você sabe em que área Deus está trabalhando na sua vida, apenas coloque diante dele. Não tenha vergonha não, pode vir. Eu quero orar por você. Diga: minha fé, ela não está firmada nas coisas que Deus pode fazer. Eu aprendi a adorar pelo que Deus é. Ele é maravilhoso. Não está firmada Nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Porque dele vem o sim e o amém. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Entregue sua vida, sua família, seus relacionamentos. Diga: Deus, eu consagro tudo a Ti. Usa a minha vida para ser um instrumento, para que todos vejam em mim a glória do Senhor. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Por quê? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ó Deus, eu quero Te louvar. Tu és o Deus de graça, de bondade. Quero Te louvar, ó Deus, porque assim como o povo de Israel precisou voltar para as cabanas,
naquele processo de reconstrução de Jerusalém. Eles estavam tão entusiasmados em ter voltado para a sua tão amada terra. O Senhor, ó Deus, deu a eles o entendimento de que eles precisavam relembrar da celebração da Sucá, da cabana. Ó Deus, ali houve alegria, ali houve festa, ali todos celebraram ao Senhor, porque reconhecemos, ó Deus, que Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o abençoador, e nós amamos o Senhor, e não as bênçãos que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque na cabana também o Teu povo pôde entender perfeitamente, ó Deus, o quanto nós vivemos aqui nesta terra como peregrinos. Ó Deus, nós não somos nada, ao pó nós iremos voltar. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que tudo que temos aqui nesta terra, tudo que somos, deve ser somente para a honra e para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que a cabana, Senhor, nos faz repensar no perdão. Precisamos, ó Deus, precisamos viver mais uma vida de perdão, uma vida de amor, uma vida, ó Deus, em que nossos relacionamentos sejam relacionamentos saudáveis. Ó Senhor, se há casamentos aqui nessa noite, Senhor, que estão vivendo momentos difíceis, caminhando, ó Deus, rumo para a separação, que todo este assunto, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus, que haja restauração, que haja perdão, que haja, ó Deus, um momento de revigor no coração de cada um, que todos possam experimentar, Senhor, que o Senhor faz nova todas as coisas, e que nada é irrecuperável para Ti. Que haja humildade, ó Deus, no coração do marido, que haja humildade no coração da esposa, que haja temor ao Senhor no coração dos filhos. Eu peço a Tua bênção, Senhor, e clamo a Ti, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Quero convidar os nossos diáconos, diaconisas, que vão nos abençoar nesta noite, a virem aqui neste momento. E nós vamos fazer a leitura do texto sagrado, na qual o apóstolo Paulo relembrou tudo o que Cristo ensinou às vésperas de ir para a cruz.
Obrigado a Deus, porque pelo sangue de Jesus, o Senhor nos concedeu vida, salvação, libertação. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede em poder participar deste momento tão santo da tua igreja, a celebração da ceia do Senhor. Que isso seja agradável primeiramente a ti, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Nós convidamos a todos que são membros de alguma igreja evangélica, você está em plena comunhão, você é batizado, a participar. Se você não é batizado, então não participe. Este é o momento daqueles que puderam passar pelas águas. Mas se você quer se batizar, todas as terças às 19 horas estamos aqui, na classe de preparação de batismo, na primeira semana de dezembro. Nós teremos os batismos aqui na igreja. Então nós vamos nesse momento celebrar ao Senhor com muita alegria, porque pelo sangue de Cristo, pelo corpo rasgado na cruz, nós somos um no Senhor. Enquanto estivermos cantando, os irmãos estarão recebendo os elementos. As maravilhas e tudo que se fez, mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi uma flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, amor, como a flor machucada no jardim. Morreu por mim,
Alguém ficou sem receber os elementos? Levante uma de suas mãos. Felipe, aqui na frente. Mais alguém? Lá em cima, todos receberam? Ok. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue se verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Aqui vivi por ti, se tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. O texto diz no verso 23 de 1 Coríntios 11: porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus Cristo, participemos do pão. Eu convido o nosso diácono Carlos Marcos, faça esta oração de gratidão a Deus pelo corpo de Cristo rasgado naquela cruz em nosso lugar. Obrigado. Tão especial, Senhor, quando separamos este momento para relembrar o sacrifício a Deus
que Jesus Cristo fez por cada um de nós na cruz, ó Deus, Ó Deus. onde sofreu, levando, ó Deus, sobre si as nossas dores e os nossos pecados, e nos outorgando, ó Deus, o direito à salvação. Te agradecemos, ó Deus, porque nesta hora podemos nos lembrar disso em comunhão contigo e em comunhão com os nossos irmãos. Amém. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação que temos em Ti, pela certeza, ó Deus, da vida eterna. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua igreja aqui reunida. E te pedimos, ó Deus, que este momento seja um momento de comunhão contigo, um momento, ó Deus, de encontro contigo, um momento, Senhor, de reencontro contigo, para a honra e glória do Teu nome e para a alegria, ó Deus, do Teu povo. Obrigado por tudo, recebe a nossa gratidão, pois nós te oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. O texto continua nos ensinando. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. O sangue de Cristo nos fez ser um só. É uma simbologia que nós temos com este suco de uva, ao mostrar que diante de Deus nós somos um, por causa do sacrifício de Cristo naquela cruz. Eu convido a igreja a ficar em pé, e convido quem se sentir à vontade. Você não é obrigado a fazer isso. Você pode trocar o cálice com alguém da sua família, alguma pessoa amiga que está com você ao seu lado e dizer que Deus te abençoe. Mas você não precisa ficar desconfortável a fazer isso. Você pode fazer isso se você desejar nesse momento. E dizer: pelo sangue de Cristo, nós somos um no Senhor. Em nome de Jesus. Pelo sangue de Cristo, nós somos um, querida. Pelo sangue de Cristo, nós somos um, querida. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em memória do Senhor Jesus, vamos participar neste momento do cálice. Convido a nossa diaconisa, irmã Cláudia, faça esta oração de gratidão pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz em nosso lugar. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o Teu nome. Amém, Jesus. Queremos Te agradecer, Senhor, mais uma vez, porque fomos salvos, ó Deus, a partir do Seu sacrifício. Aleluia, os nossos Jesus. pecados foram perdoados, Oh, ó Pai. Deus, obrigado, Muito Pai. obrigada. Obrigada, Deus, por cada irmão aqui, que está aqui também celebrando, ó Deus, que através da morte do Teu Filho, nós fomos curados, restaurados e Amém. perdoados. Louvado Muito seja o teu obrigada, nome, Deus. Jesus. É isso que pedimos e agradecemos a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a dar a mão quem está do seu lado. Nesse espírito de oração, fechar aqui